Boa tarde, bem-vindos a todos. Queria começar por dar os parabéns ao Ricardo Pinto e à sua equipe por mais uma edição do Rota das Letras e agradecer o convite para estar aqui nesta sessão. Vamos começar pelo livro do João Miguel Tavares, José Sócrates, Ascensão, 1957-2005. Eu acho que não preciso de apresentar o João Miguel Tavares, mas todos ou alguns dos que aqui estão seguem as suas participações hoje como colunista do Público, como um dos autores, juntamente com o historiador Rui Ramos, de um podcast sobre história e também um dos programas mais vistos em Portugal, o Governo Sombra, porque é mais fácil, porque o outro título é muito grande. Não pode. João, este livro não é sobre um homem, é sobre um país, disse João Miguel Tavares quando o livro foi lançado. Mas trata-se de uma biografia não tradicional, escrita usando apenas notícias publicadas. A primeira questão era como é que foi este trabalho de 10 anos. Imagino que no local de trabalho haverá muitas centenas de recortes de jornais, se foram só os jornais consultados, ou como é que o João chegou a um trabalho de 10 anos. Olá, muito boa tarde. Obrigado por estarem aqui. É um prazer, é a minha primeira vez aqui em Macau, então está a ser uma experiência realmente muito interessante e obrigado por estar aqui com esta sala tão cheia. Não estava à espera de tanta gente. Então, eu tenho fama, algum proveito, de ser obcecado por José Sócrates e eu comecei a escrever sobre ele e também, em parte, contra ele, relativamente cedo. E a verdade é que José Sócrates acompanha boa parte da minha carreira, mesmo como jornalista e como comentador. Porque eu comecei a escrever como comentador nos jornais por volta de 2002 e depois Sócrates chega ao poder em 2005. Portanto, toda a primeira fase da minha carreira como opinador teve José Sócrates como primeiro-ministro. Isso significa que eu escrevi muito sobre ele e ali por volta de 2010 fui processado por ele. E exatamente porque, enfim, tinha uma escrita muito colorida e um bocadinho musculada e muito crítica daquilo que estava a ser o seu percurso como primeiro-ministro e continuei a escrever por ele ao longo do tempo. Depois, quando chegou o fatídico ano de 2014, em que José Sócrates é detido no aeroporto da Portela, aí abriu-se uma segunda fase, ainda em 2014, em 2015, em 2016, José Sócrates ainda teve muita gente a apoiá-lo, nomeadamente dentro do Partido Socialista, mas com o correr do tempo esse entusiasmo foi desaparecendo. Se nós hoje em dia olharmos para José Sócrates, ele é um político ainda com uma energia inesgotável e em alguns sentidos admirável, porque eu acho que muito poucas das pessoas que estão nesta sala teriam, ou nenhuma também, teriam aquela energia inesgotável para continuar a lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade, como diria António Costa. Mas José Sócrates é uma personagem muito abandonada, não é? E hoje em dia, se nós fizéssemos um inquérito, acho que ainda ninguém fez essa sondagem, mas se fizesse uma sondagem e perguntassem aos portugueses quem é que acredita na inocência de José Sócrates, eu acho que essa percentagem seria mínima. E então o que se passou é alguém que foi defendido por toda a gente, ou não por toda a gente, mas por imensa gente enquanto foi primeiro-ministro, hoje em dia é uma pessoa abandonada. E as pessoas que eram muito críticas
dele logo no início, muitas vezes são olhadas como olha, realmente tu percebeste desde muito cedo. Que inteligente que tu és e que perspicaz. E isso sempre foi uma coisa que me irritou. Porquê? Porque eu não acho que fosse preciso nenhuma espécie de perspicácia. Ou seja, não era preciso ter os olhos particularmente abertos para ver quem José Sócrates era, a partir de uma certa altura. Era preciso ter os olhos particularmente fechados. Ou seja, era preciso fazer um grande esforço para fechar os olhos. E, portanto, este livro é um livro que eu arrastei durante 10 anos, também porque, enfim, fiz muitas coisas pelo caminho, mas foi um livro que eu sempre senti a obrigação de escrever. Eu dizia às vezes à minha família que, olha, nem que seja para as prateleiras da Biblioteca Nacional, esta história tem que ficar contada. Mas aquilo que eu queria fazer não era uma biografia tradicional. Aquilo que eu queria fazer era: eu defendo que isto sempre esteve bastante à vista, os sinais estavam todos lá, e, portanto, eu quis fazer uma história com base em fontes publicadas. Eu não quis andar à procura de histórias inéditas, de andar esse também é um trabalho perfeitamente estimável e que eu acho que até está por fazer. Mas não quis andar à procura de segredos, de histórias que nunca ninguém tivesse sabido. Não, eu queria vamos reunir as coisas que foram sendo todas publicadas sobre José Sócrates, algumas das quais, ainda quando ele era um jovem, atenção, a pessoa, porque eu descobri que a pessoa que sabe mais sobre José Sócrates aqui não sou eu, é a pessoa que está aqui ao meu lado, ela é que me passou o microfone, porque, pelos vistos, está aqui ao meu lado está um grande percurso pelo Jornal do Fundão, portanto, este senhor sabe quem é José Sócrates desde a mais tenra idade. E era isso que eu andava à procura. O que é que se publicou sobre ele? O que é que se sabia sobre ele? Pronto. E este primeiro volume, José Sócrates Ascensão, para não me estender demasiado, vai até José Sócrates ser eleito primeiro-ministro, portanto, até à primeira maioria, até à maioria absoluta, e tenta acompanhar esse percurso quando José Sócrates ainda não é figura de primeiro plano, que será enquanto primeiro-ministro. Mas até aí já se começavam a ver coisas, já se começavam a saber coisas, e algum jornalismo, não muito, mas algum, nomeadamente este livro é dedicado ao José António Cerejo, que é um jornalista do Público, que hoje em dia está já reformado, mas que foi um jornalista muito, muito importante, porque o José António Cerejo é daquele tipo de jornalista que, quando morde, já não larga, e que tanta falta esses jornalistas fazem. E ele começou a contar pequenas histórias, quer dizer, não eram nada dos grandes casos, não tem nada a ver com a Operação Marquês, mas só as pequenas histórias do José António Cerejo, uma capa da revista Fox em 2004, nas vésperas das eleições, e uma história no Independente sobre o caso Cova da Beira. Quando nós juntamos esses casinhos todos, já havia sinais altamente preocupantes que as pessoas não viram, ok? Eu acho que em 2005 é normal que a maior parte dos portugueses não tivesse visto. Acho que quer os militantes socialistas, quer os jornalistas da área, já deviam ter feito um melhor trabalho do que fizeram, porque muitas destas histórias que as pessoas vão encontrar no livro, as histórias do José António Cerejo, uma notícia muito importante do Independente sobre o aterro da Cova da Beira, o caso da Cova da Beira, eu digo-lhe bastante espaço no livro, é um caso particularmente escandaloso, mas quando nós vamos ler aquilo que foram os perfis publicados sobre José Sócrates na vésperas das eleições, como fazem todos os jornais, essas histórias nem sequer lá estão, nem sequer lá constam. Portanto, há um Portugal distraído e que esteve distraído durante muito tempo, e é também esse Portugal que eu falo no livro, porque eu queria falar dessas fragilidades institucionais que são a tal outra parte que me interessa, e por isso eu digo no pós-título que isto é, por um lado, o homem que nos enganou e é o país que se deixou enganar. E as duas coisas estão juntas. Hoje seria possível, dada hoje a força das redes sociais, digamos que este livro já havia blogs, mas não havia hoje a força das redes sociais e também, se calhar, hoje os próprios canais de notícias, etc. E hoje seria possível um homem como José Sócrates conseguir chegar onde ele chegou, porque foram muitos anos sem ser escrutinado a sério, como tu disse? Eu tenho esperança que seja mais difícil, mas não estou certo disso.
Eu também, por exemplo, nós neste momento temos um primeiro-ministro chamado Luís Montenegro, e José Sócrates é do PS, Luís Montenegro é do PSD, como toda a gente sabe, e eu também tenho sido bastante crítico de Luís Montenegro. Eu não acho que Montenegro seja propriamente um Sócrates 2, mas acho que as questões relacionadas com a Spinum Viva e a Casa de Espinho são questões altamente duvidosas, e que me levantam também imensas dúvidas. E a questão aqui, quando eu olho para o percurso do Luís Montenegro, o que nós temos é, outra vez, a meu ver, uma falta de escrutínio dos políticos antes de chegarem ao poder. Nós não temos, a meu ver, a prática que existe em outros países de realmente tentar virar a vida dos políticos do avesso antes de chegarem ao poder, e parece que muitas vezes o próprio jornalismo está à espera do Ministério Público, ou seja, só quando o Ministério Público começa a investigar, começam a existir umas certas fugas ao segredo de justiça, as coisas vão parar aos jornais, mas antes de irem do Ministério Público começar a investigar, parece que não existe nada. Ora, eu acho que os jornalistas têm essa função de chatear antes da polícia chegar. E isso muitas vezes não acontece, e aquilo que se nota é, só para dar um exemplo, é claro que a Spinum Viva não tem nem de perto nem de longe a gravidade de qualquer uma das histórias que estão neste livro, mas estamos a falar de uma empresa que é uma empresa, tem os dados públicos, e às vezes eu pergunto, mas aquilo que nós soubemos sobre a Spinum Viva já depois de Luís Montenegro ser primeiro-ministro, não dava para saber antes? Eu acho que dava para saber antes. Quando esse trabalho não é feito, aquilo que acontece é quando os inimigos dos políticos acham que chegou o timing certo para pôr a boca no trombone, então fazem um telefonema aos jornalistas e os jornalistas publicam em determinado timing aquele tipo de notícias. Ora, até para os jornalistas se protegerem e protegerem a sua própria profissão, eles devem ter a iniciativa de fazerem isso antes de estar à espera que o telefone toque. E isso muitas vezes, infelizmente, não acontece. Portanto, eu penso que ainda não se aprendeu assim tanto com o caso de José Sócrates. Essa também é uma das intenções deste livro. E uma das perguntas que eu faço no livro é precisamente essa. Ok, então e se viesse agora um novo José Sócrates? Será que o país estaria melhor preparado para lhe responder? Eu não estou inteiramente certo, infelizmente. Apesar de tudo, este é um lado, para não acabar numa nota muito negativa, há um lado aqui positivo, que é o escrutínio que caiu neste momento sobre Montenegro e as críticas que caíram sobre Montenegro, a propósito do caso Spinum Viva, tiveram, apesar de tudo, uma ferocidade que não aconteceu nos primeiros tempos de Sócrates. Não aconteceu de todo. Quando aconteceu o caso da licenciatura, que foi o primeiro grande caso, e é um caso já de 2007, o público, naquele caso, ficou durante imenso tempo, durante mais de uma semana, sozinho a dar aquelas notícias. As notícias não eram... Ninguém pegava naquilo, e depois o Expresso é que mais tarde também voltou a pegar, e a partir de certa altura as televisões foram atrás. Mas esse timing é um timing desconfortável, quer dizer que as notícias surgiam e nem sequer os jornalistas percebiam, e a comunicação social, do modo geral, percebia a importância que aquilo tinha. Portanto, desta vez, esse aspecto foi ligeiramente melhor, mas continuou sem se fazer o escrutínio que eu acho que todas as pessoas deviam fazer, seja dos primeiros-ministros, seja dos presidentes da República. Só para dar mais um exemplo, para animar isto, nós agora tivemos uma eleição para a presidência da República e há um candidato chamado Luís Marques Mendes que foi destruído ao vivo por um outro candidato que foi o Gouveia Melo. Eu estou convencidíssimo que Marques Mendes perdeu as eleições num debate com Gouveia Melo, quando ele obsessivamente o confrontou como o advogado dos interesses durante um debate televisivo, e Marques Mendes não estava preparado para aquilo e, mais uma vez, não soube responder. Sendo que aí também o jornalismo não fez no seu devido tempo esse trabalho, porque eu acho que também devia ter sido o jornalismo a fazer esse trabalho e não o almirante Gouveia Melo. Portanto, essas fragilidades continuam. Mas Sócrates continua vivo, entre comas, e tem continuado, apesar de reconhecer-se que havia motivos para ter escrutinado, mas ele consegue ainda não ter
processo não chegou ao fim. Como é que também se explica? Uma das grandes preocupações que eu tenho neste livro, é mesmo uma grande preocupação, é genuína, e acho que muitas pessoas que já leram o livro reconhecem isso, eu não estou minimamente interessado em caricaturar José Sócrates. Às vezes isso pode dar a entender isso, até em relação àquilo que eu acabei de dizer. José Sócrates tinha qualidades políticas extraordinárias. Ele foi, se calhar, dentro do PS, o primeiro-ministro mais reformista que alguma vez existiu durante, pelo menos, desde pelo menos que temos uma democracia estabilizada. Ele, quando chegou, atacou o lobby das farmácias, atacou a questão da justiça. Mesmo quando ainda era ministro, eu, neste volume, dedico imenso tempo àquilo que é a lei da droga. A lei da droga que ele conseguiu fazer aprovar quando ainda era ministro de um governo de António Guterres, é um trabalho absolutamente extraordinário, inovador a nível mundial. Portugal, a partir daí, ficou um exemplo mundial com uma lei da droga que, de repente, inverteu as coisas e em que aquilo que se chamava o drogado passou a ser o toxicodependente, ou seja, não passou a ser um criminoso, mas uma pessoa que estava doente. E as voltas que isso deu é um trabalho incrível. E José Sócrates tem esse mérito. Aliás, dá pena ele ter aquela sua costela. Eu aqui no último domingo, o Ricardo Araújo Pereira convidou-me para ir ao programa dele e eu estava-lhe... ele depois fez-me uma pergunta provocadora sobre José Sócrates e eu também respondi-lhe a brincar, a dizer: alguém devia analisar José Sócrates e, se fosse possível, retirar-lhes do sangue os glóbulos da trafolhice e depois injetar aquela mistela. Convidava só o Almirante Gouveia e Mel para fazer mais um programa de vacinação e injetar aquela mistela nas veias de todos os portugueses. Eu dizia, bem, nós em 4 anos seríamos a Suíça. Porque a verdade é que há uma força interior, uma resiliência, que também tem a ver certamente com a sua estrutura mental, que é absolutamente impressionante. Nós, neste momento, temos José Sócrates e nós temos a sensação que ele sozinho, ele dá cabo do sistema de justiça em Portugal e a justiça não lhe consegue responder. Não consegue. Sozinho, aquele homem. E isso mostra muito da energia que aquele homem tem. Portanto, quando ele era primeiro-ministro e estava virado para os sítios certos e concentrado nas coisas certas, ele tinha qualidades políticas extraordinárias. E eu tento que isso também passe neste livro. Portanto, também não vejam isto como, cá está, um livro só para mostrar quão trafulha era José Sócrates. Não é isso. Ele era uma personagem mesmo complexa e continua a ser uma personagem fascinante. Eu estou bastante farto de José Sócrates, no sentido em que ele acompanha a minha vida toda, parece que não falo de outra coisa às vezes, e estou mesmo farto e tenho que acabar o segundo volume para ver se despacho isto e fica na tal prateleira. Mas ele é uma personagem extraordinária e quem acompanha a Operação Marquês, mesmo que seja ao longe, aquilo é melhor do que ficção. Eu, aliás, digo no início, nesta introdução, que eu não acho sequer que seja um jornalista. Os jornalistas não são as pessoas que estão mais habilitadas para falar de José Sócrates, são romancistas. Está ali o Valério Romão, fica para a sugestão. Valério, quando acabares o teu próximo volume, dedica-te a isto, porque é trabalho de romancista. Sócrates é trabalho de romancista, não é trabalho de sketch. Os jornalistas têm uma parte, mas para entrar na cabeça de José Sócrates, eu digo isso no prefácio, que a minha expectativa é que eu não estou a tentar entrar na cabeça de José Sócrates, eu gostava de impedir que José Sócrates voltasse a entrar na nossa, não é? Parece que não sai. Mas para perceber esta personagem, eu acho que nós precisamos de escritores de ficção muito talentosos, que a partir daqui consigam tentar perceber como é este, porque este homem é um mistério e é isso que é boa parte do seu fascínio. Para passar depois ao Paulo Rego e ao Miguel, uma última questão desta primeira fase, mas o Partido Socialista ainda não refletiu sobre o legado de Sócrates? Não, acho que não. Isso foi uma das coisas que sempre me indignou profundamente. Nós podemos imaginar que o atual Presidente da República poderia ter feito esse caminho. Eu acho que ele tentou ensaiar esse caminho depois da sua queda, mas a verdade é que ele foi defenestrado pelo António Costa antes de conseguir chegar ao poder e, portanto, ele perdeu essa hipótese. E quando António Costa
entrou, ele, na verdade, ele, por um lado, de forma muito habilidosa e muito cruel, afastou-se de Sócrates, com a tal frase, que é uma das grandes frases da democracia portuguesa pós 25 de Abril, que é quando António Costa sai da prisão de Évora, acabou de visitar José Sócrates ao lado de Mário Soares. Conta-se que José Sócrates levou o tempo todo aos gritos com ele, e António Costa calado. Depois, quando sai e lhe perguntam como é que aquilo foi, ele responde aos jornalistas: José Sócrates está a lutar por aquilo que acredita ser a sua verdade. Este é uma das frases mais assassinas enfim, já não é século XX, mas se calhar fica como uma das frases mais assassinas do século XXI. Ele coloca uma cerca sanitária à volta de José Sócrates, como se de repente Sócrates tivesse estado sozinho, não é? E parece que era uma espécie de gênio do mal, que sozinho conseguiu fazer tudo. Ora, isso é totalmente falso. E o que aconteceu foi que depois nós tivemos personagens que eram o braço direito e o braço esquerdo de José Sócrates. Uma delas, o braço esquerdo político, que era Augusto Santos Silva, chegou a Presidente da Assembleia da República e chegou a ter aspirações a ser candidato a Presidente da República. E tivemos, por exemplo, o caso do Pedro Silva Pereira, que se acompanham sob Augusto Santos Silva. Ninguém põe em causa a sua honorabilidade em termos daquilo que é honestidade, isso está fora de questão. O caso do Pedro Silva Pereira é um caso ainda mais complexo, porque ele está ao lado de José Sócrates desde sempre, desde os gabinetes do Ministério do Ambiente, e portanto eu acho que sabe tudo sobre a vida de José Sócrates, e ele acabou em vice-presidente do Parlamento Europeu, e são pessoas que vão à televisão, fazem comentário, e depois ninguém lhes pergunta nada. Ou seja, em Portugal consegue-se passar uma vida estando ao lado de alguém com as suspeitas de José Sócrates e parece que ninguém coloca um microfone à frente e pergunta: olha, mas tu não sabias mesmo de nada? Não, é possível não saber de nada, nunca viste nada, mas as pessoas passam uma vida sem lhes fazer essas perguntas, uma coisa extraordinária. Acho que a culpa é só dos jornalistas. Acho que as culpa em boa parte é dos jornalistas, com certeza, é para isso que eles servem. O jornalista só serve para uma coisa, é para fazer perguntas. Qual é o resumo da profissão? Faz-se nisso. Porque é que serve um jornalista? O que é um jornalista? É alguém que faz perguntas. É só isso. Se as perguntas não são feitas, o jornalista não está a cumprir a sua função. E, portanto, acho que muitas perguntas ficaram por fazer e, portanto, houve imensas respostas que ficaram por dar. E eu acho que isso aconteceu ao Partido Socialista ao longo deste tempo todo. E, em última análise, acho que acabou por pagar essa fatura. Ou seja, essa é a parte trágica, e isso se calhar até faz aqui um excelente pandan com Miguel Carvalho e com o Chega, porque acho que as coisas, infelizmente, estão ligadas. Claro que o fenómeno da extrema-direita é um fenómeno mundial, pelo menos do hemisfério ocidental, mas acho que as coisas também não acontecem por acaso, e nós, os anos de 2015 a 2022, houve uma tentativa de apagamento da memória que eu acho que muitos portugueses levaram a mal, e isso também explica em boa parte a ascensão de uma figura como Ventura e sobretudo um discurso antissistema que tem toda a razão de ser, porque o sistema é mau, o sistema apodreceu e não refletiu o suficiente sobre esse seu apodrecimento. Estás a ver como eu sou um jornalista muito profissional, fiz agora o gancho perfeito para poderes passar a palavra para a mesa do lado. Paulo Rego, é tu ver. Boa tarde. Vamos passar do país de Sócrates ao país do Chega, o que nos deixa a todos na zona de conforto de já ter emigrado. Talvez o Ricardo estava à espera que eu odiasse o livro e destruísse o Miguel. Não vai dar. Não vou conseguir fazer isso porque, na minha opinião, no melhor festival de letras de sempre, eu cruzei-me, porque fui convidado a ler isto de forma acelerada, na minha opinião, com o melhor exercício de investigação jornalística que eu conheço. O que o Miguel faz aqui é o marco de uma geração, na minha opinião, e ele transforma-se, pegando um pouco naquilo que diz o João Miguel, numa espécie rara, eu diria em extinção.
Se tivesse aqui o Amitav Ghosh, ele percebia isto. A diversidade do jornalismo foi excluindo por questões económicas, por causa da voragem tecnológica, por questões até culturais, se calhar de redação, o bicho mais nobre do jornalismo. Escrever 700 e tal páginas de jornalismo, isto não é um romance, não é uma história, não é um comentário ideológico. Este livro tem mais fontes diretas do que fontes abertas, o que é também muito difícil de fazer hoje em Portugal, e as fontes diretas são eles. Não são as pessoas que não gostam deles, são eles. E eles quem são? Descobri eu no livro. Eles são toda a gente. São toda a gente. O Miguel fala com fundadores que são mangas de alpaca desconhecidos, que começam a inventar as redes sociais. Fala com gente que vem da supremacia branca, do fascismo, do capitalismo. Nós encontramos aqui o filho do comunista que está triste com o sistema no Alentejo, à família Champalimau, à família Melo. Encontramos até quem gosta de partes do Chega, as teses mais bem explicadas que eu já li sobre porque que sou do Chega. Quando se lê Mitar Ribeiro, percebe-se que aquilo não é tonto. Quando se vê Maria Helena da Costa explicar como é que uma mulher é machista e porquê, não é? Percebe-se que essas pessoas existem, esse pensamento existe e não vale a pena vivermos todos na ilusão de que essas pessoas são uma coisa qualquer menor, ou que não prestam, ou que não contam. Elas fazem todas parte do nosso país. A minha grande surpresa neste livro é perceber a coligação de forças que dá ao Chega, 24% nas legislativas e 33% na segunda volta das presidenciais. Eu não me lembro do nome, atenção, quando forem ler o livro é bloco de notas, porque é preciso anotar nomes e datas e sítios e relações constantes. De facto, percebe-se melhor aquele país lendo a história do Chega, como se calhar se percebe melhor o país lendo a história do Sócrates. E há alguém que descreve o Chega como um restaurante com uma emenda. Imagino que tem 20 pratos. Eu jamais comeria fígado, eu jamais comeria rabo de boi, acho isto inacreditável. Eu, racista, eu sou casado com uma preta, tenho filhos mulatos. Eu, fascista, o meu pai é comunista. Mas há ali um prato no Chega do qual ninguém mais fala. E ele quer aquilo. Portanto, ele rejeita, ele nega as outras 19 e apoia aquela. Portanto, há uma coligação de interesses, de frustrações, de ressentidos, de saudosistas, não é? Que é muito maior. Eu digo-vos, eu depois de ler isto, acho que eles vão crescer. Porque os motivos que cada pessoa encontra para eles crescerem têm um racional que é deles. Na cabeça deles aquilo faz sentido. E o que é que aconteceu? Perderam a vergonha. Estava lá tudo. O país não falava daquilo. Não é? Mas a partir do momento em que se tem uma figura pública, que é mediática, que está na televisão, que está no Parlamento, está lá tudo. Está tudo neste livro. Como é que se constroem as narrativas de hoje, porque eles são os melhores. Perceber como é que o Chega tem milhões de posts, como é que o André Ventura e a Marisa Matias são as estrelas, a Rita Matias são as estrelas do TikTok, são as estrelas do Facebook, são as estrelas das redes sociais. Toda aquela montagem, não é? Em que a mentira não tem interesse, aliás, a verdade não tem interesse nenhum, o que interessa é fazer ruído, é disromper, é pôr toda a gente a negar aquilo e depois o país leva 3 dias a negar aquilo e, portanto, eles têm 5 dias de campeonato de audiência. Está lá tudo descrito, quem foi, como é que se fez, como é que se pensou, em que é que se inspiraram os teóricos desse jogo, que são figuras internacionais. Estão lá as relações internacionais, como é que ele chega à Casa Branca, quem é o lobbyista que o leva, quem é o assessor de Durão Barroso que o apresenta a Orbán na Hungria.
E, portanto, todas as conexões sociológicas, políticas, económicas, internacionais estão neste livro. Eu nunca tinha lido uma reportagem jornalística com este calibre e, portanto, para jornalistas isto é simplesmente obrigatório e eu acho que vocês vão, quem ainda não leu, de facto é preciso ler isto para perceber como é que as coisas funcionam hoje. Okay? Eu acho que vocês estarem aqui obriga-nos a passar a palavra à sala. Eles não terão as oportunidades que nós temos de falar convosco. Eu vou-te fazer 2 ou 3 perguntas juntas para tu aproveitares e disseres aquilo que te apetecer sobre o livro que eu não disse e passávamos à sala. Quando passarmos à sala eu vou pedir uma coisa. Tudo isto merece muitos comentários e grandes teses, mas para que isto funcione eu vou pedir que ninguém gaste mais de 1 minuto, que eles deem respostas curtas para isto ter dinâmica e muita gente falar, tá? Senão, se todos nós nos pusermos a dizer o que achamos disto, estes temas dá para 1 hora por pessoa, tá? 1 minuto para as perguntas, para eles terem tempo de pensar. Eu vou-te lançar 3 curiosidades para tu poderes fazer a tua apresentação como gancho. Uma que é uma pergunta horrível de fazer a um investigador, que é o que é que tu não descobriste? Ou seja, quais são as pistas que importavam na história, que por falta de documentação, pelo respeito que tu tens pelas regras clássicas do jornalismo, não pudeste contar, mas nós estamos aqui entre 3 amigos, ninguém vai comentar isso. O que é que te surpreendeu? O que é que na tua investigação, atenção, isto é uma investigação de mais de 5 anos, okay? O que é que mais te surpreendeu? E depois, 2 temas que me lançam muita curiosidade e têm a ver já com o pós-livro. Qual é a tua reação, qual é a reação que tu sentes nas audiências, nas escolas, nos miúdos? Eu sei, já tive a sorte de falar com o Miguel, que é incrível a quantidade de miúdos de 16 e 17 anos que vão para as conferências do Miguel depois de lerem o livro, ou seja, 16 anos, 700 páginas de investigação jornalística, que é para a gente não achar que eles estão todos só no TikTok, é importante percebermos isso. E depois também uma coisa que tu me explicaste e que para mim é absolutamente surpreendente. O Miguel diz que nós estamos nas mãos das mulheres. No sentido em que as perguntas mais disruptivas, mais desafiantes de todas as palestras deles não vêm dos miúdos, que nas palavras do Miguel são muito seguidistas, funcionam em rebanho, mas vêm das miúdas, e eu assisti ontem ou anteontem na escola portuguesa um exemplo disso, uma miúda pai de 16 anos, pergunta ao Miguel como é que um jornalista sério a pode ajudar a defender-se do IA. De facto, não é uma pergunta normal para uma miúda de 16 anos. Bem, muito boa tarde. Bem, eu falo alto, isto ainda vai arrebentar. É um enorme gosto estar aqui. Agradeço muito ao Ricardo o convite para este festival. Estou ainda a processar toda esta experiência e agradeço muito a todas as pessoas que também têm partilhado estes dias comigo. Quero cumprimentar o João, o facto de estarmos aqui a discutir um tema que é, apesar de tudo, é comum. André Ventura votou em José Sócrates, é bom não esquecer, em 2005, e os elogios que lhe fez são exatamente o que ele acha de si próprio hoje, não é? Portanto, aquele animal feroz é o que ele em parte quer ser ou já é. Portanto, se calhar estamos aqui perante, passa a caricatura, estamos aqui perante um Sócrates 2.0. E esse país, o país que o João descreve no livro dele, é o país a que o Chega se refere sempre para dizer que a política é só aquilo. Que a política é Sócrates. E por isso lhe saiu tão mal a estratégia nas presidenciais, porque António José Seguro não falou para ele e falou para o eleitorado dele. E é isso que correu bem a Seguro. É óbvio que as presidenciais também correram bem a André Ventura, porque aquele era o objetivo, era chegar à segunda volta com uma votação daquele calibre, mas pela primeira vez houve um político, um adversário político do Chega e de André Ventura,
que percebeu duas coisas. Não pode morder o isco sempre que ele é lançado, como o jornalismo em determinado momento mordeu e agora a relação é absolutamente pornográfica, já lá iremos. E também falou com respeito, falou com sentido de Estado, até se pode dizer, para um eleitorado que vota Chega por muitas razões. E foi esse, indo em concreto ao livro, foi exatamente essa questão que me levou a Chega. Ou seja, o meu interesse em 2019 e em 2020 não foi André Ventura, foi conhecer este partido, foi ir à procura no terreno, almoçando e jantando com eles, e nos eventos, perceber o que é que tinha levado já uma quantidade razoável de pessoas, pronto, significativa para eleger André Ventura em Lisboa, o que é que levava alguém a votar naquele partido. E ir a todos os sítios, ir a Bragança, ir a Vila Real, ir a Faro, tentar perceber, ouvir, não levar uma pauta, não levar uma moldura, não aguentar as voltas no estômago, porque se houve muita coisa complicada, né? Há gente que saiu do Chega, eu entrevisto alguns, há gente que saiu do Chega porque acha que o Chega virou à esquerda. É verdade. Há gente que, para quem a gota d'água foi, naquele período das teorias, em que começaram a surgir grandes teorias da conspiração nos Estados Unidos, que foram bebidas, sorvidas por muita gente do Chega, a gota d'água para sair do Chega foi achar que a direção do Chega fazia rituais satânicos com crianças em Sintra. Portanto, há tudo. E a minha função é, como diz o João, fazer perguntas, embora eu não partilhe o retrato que o João faz do jornalismo, já lá iremos, mas de facto, ou seja, o meu interesse foi o fenómeno, foram as pessoas. Eu tenho entrevistas de 4 e 5 horas com as pessoas em que o assunto chega, é o assunto que surge na última hora. Porque as pessoas queixam-se, essencialmente, de questões da sua vida pessoal, da sua vida profissional, e são elas, muitas vezes, que levam à opção por um partido disruptivo como o Chega. Por isso é que eu às vezes digo, meio a brincar, meio a sério, que, embora isto seja só parte do problema, há outros, mas eu digo meio a brincar, meio a sério, que o criador do Chega não foi André Ventura, foram os sucessivos governos que falharam numa série de coisas a populações inteiras, as deixaram as deixaram ao abandono, deixaram-lhes pelo menos a sensação de abandono. E essa conta muitas vezes. Não é? O posto dos Correios que fechou, a estrada que não foi construída, e ainda me prometeram isto olhos nos olhos, diziam alguns. Não é? E, portanto, este é um problema. Portanto, os primeiros criadores do Chega foram os sucessivos governos, que falharam ao longo de anos a uma grande parte do território. Eu fiz 3 sessões de apresentação do livro no Algarve recentemente, e vou lá voltar mais 3 vezes, e não houve uma sessão em que não me falassem do hospital que está para construir há 30 anos quase. Nesta altura em que eu achei que devia ir para o terreno tentar conhecer o Chega, tentar ouvi-los, lá está, com pressão, até por razões financeiras, da casa onde eu trabalhava, para eventualmente fazer aquilo ao telefone. E é estas questões que também temos que discutir, porque o jornalismo, quando surge Ventura, já está no osso, e quando surge Sócrates já não estava muito bem. Isso era outro debate. Podemos fazer na próxima edição do Festival Literário, podemos fazer um grande debate sobre o jornalismo, que se fez ou não se fez. E no período de Sócrates também se fez bom jornalismo, e o João dedica ao livro, e muito bem, ao José António Cerejo, que é uma inspiração para todos nós. E não está reformado, felizmente. Está reformado formalmente, mas continua a escrever. Mas eu achei, no caso do Chega, achei que eu só tinha respostas, as respostas que interessavam, se fosse para o terreno, ouvir as pessoas que tinham escolhido o Chega e que tinham votado no Chega.
E tive meses a levar nas orelhas dos meus colegas de profissão, pelo menos da maioria deles, muitos deles da bolha mediática de Lisboa, do que eu chamo muitas vezes Portugal sentado, que eu chegava do terreno completamente alarmado com o borbulhar de recalcamento, de ressentimento, de raiva, e o que eu via nos jantares é, pá, estás louco, ao fim de 6 meses isto vai acabar, ninguém aguenta um tipo a dizer isto todo este tempo. E alguns agora riem-se, porque eu na altura dizia, né, então quando eles chegarem aos 50 deputados a gente conversa. Longe eu de imaginar que esse número ia ser alcançado. E esta impressão que o terreno me deu deu-me logo a sensação de que algo ia acontecer, não se calhar a este nível, não imaginaria a este nível, mas ia acontecer. E André Ventura percebeu isto quando nós ainda achávamos que nada aconteceria deste género. E percebeu porque desde 2015 na CMTV teve programas que lhe permitiram ter um feedback da própria sociedade e não eram programas com poucas audiências. A CMTV estava a começar, toda a gente se lembra do programa de futebol, mas esse para mim não é o mais importante. Esse é o que difunde a figura em larga escala. Mas há outro onde ele participou regularmente, chamado Rua Segura, onde falou de autoridade, de segurança, de imigrantes já na altura, embora de uma forma até mais progressista às vezes, curiosamente, e que eram audiências, estamos a falar no caso do futebol, de quase 200 mil, no caso do Rua Segura chegava a atingir, alguns programas chegavam a atingir 100, 150 mil pessoas. Mas isso nem era o mais importante, era o feedback que ele depois recebia em relação ao que dizia. E desde logo aí percebeu algumas fissuras. 2 anos depois está em Loures a fazer o discurso que vocês sabem. Portanto, e ele treinou neste ginásio, que eu chamo do jornalismo populista, muito antes de nós pensarmos que isto poderia acontecer. E nós jornalistas, numa fase inicial, muitos de nós acharam que era dando corda ao Chega e a André Ventura, a genialidade do jornalismo estava concentrada em André Ventura e menos a tentar perceber o Chega. Muita gente deu-lhe corda julgando que ele se estampava na próxima curva. Saiu exatamente ao contrário e chegamos a momentos que irão ficar para a história negra do jornalismo, que é, por exemplo, termos um fórum da TSF a fazer uma pergunta que havia sido lançada por André Ventura, que essas comunidades ciganas deviam ser ou não confinadas durante a pandemia. Aconteceu o caso Marega em Guimarães e ao fim de uma semana já não estávamos a discutir racismo, estávamos a discutir o que André Ventura dizia sobre o racismo, ou sobre o que tinha acontecido em Guimarães. E o que hoje temos é, a meu ver, absolutamente pornográfico. Estamos a falar de alguém que eu deixei de fazer a contabilidade em setembro, mas em setembro eram 40 e tal entrevistas em exclusivo e em direto, fechar aspas, em que o cenário que temos é este. É alguém que é convidado regularmente para um espaço televisivo onde o único motivo para lá estar deveria ser o valor notícia, e na maior parte das vezes isso não acontece, não acrescenta nada ao que já disse da última vez num canal ao lado, e começa por fazer bullying ao pivô que o está a entrevistar ou ao jornalista que o está a entrevistar, aproveita e faz bullying também ao canal de televisão que o convida pela enésima vez, ainda diz mal do sistema, acho que não diz mal do sistema mediático, espero eu, e nós já entregamos uma coisa muito importante que o João referiu, que é a capacidade de fazer perguntas. Hoje entregamos as perguntas a comentadores encartados. Portanto, já dessa função também já abdicamos, o que permite a André Ventura, eu não vos recomendo, mas eu tenho que ir ver as redes sociais dele,
permite 2 dias antes André Ventura apresentar um post com os 3 comentadores que o vão entrevistar, como se aquilo fosse um combate de boxe. E, portanto, está garantido, está garantida a audiência, está garantido. E, quer dizer, eu sou beneficiário indireto deste fenómeno. Eu nunca fui tantas vezes à televisão por causa deste livro, 3 vezes à CNN, 3 vezes à RTP e mais umas quantas. E no dia seguinte tenho os meus colegas a dizer ganhamos a noite, porque não é por mim, é porque estivemos a falar de Chega, estivemos a falar de André Ventura e o algoritmo adora e as audiências adoram. E, portanto, é neste patamar que estamos. O escrutínio ao Chega não é feito, a meu ver, como devia. Segundo os teus critérios, poderá estar a falhar outra vez. E porquê é que está a falhar? Porque nós temos cada vez mais redações onde não é possível ter gente dedicada ao Chega. A Bárbara Reis fez-lo durante algum tempo, o Pedro Coelho também o fez, o Vítor Matos também fez. Eu continuo, de alguma maneira, a almoçar e a jantar com gente do Chega e a tentar contar as histórias possíveis, não é? E continuo a receber postais de Natal de gente do Chega. Mas as redações estão transformadas, João, em exércitos de precários. Estamos a falar de redações onde uma boa parte das pessoas tem que escrever às vezes 3 e 4 textos por dia, da espuma dos dias, portanto, sem grande tempo para aprofundar as coisas, e essa falta de escrutínio em relação ao Chega existe. Bem, o que facilita mais o trabalho é o próprio Chega, que dá a bandeira que dá, com os casos que tem. Mas eu acho que é preciso outra profundidade. Acho que é preciso, respeitando o seu eleitorado, falando com ele de uma forma muito respeitosa e com tempo para os ouvir, sobre as razões que os levaram ali e que são muitas vezes contraditórias, fazendo isso, porque as pessoas não vieram de Marte, já cá estavam. Fazendo isso, é preciso aprofundar a realidade de Chega. Porque isto é o que eu posso provar, e com isto respondo a uma pergunta do Paulo. Eu podia escrever mais 100 páginas de coisas que eu tenho a certeza absoluta que se passam no Chega, mas não as posso provar. E estas eu posso provar. 7 meses depois, o livro não foi desmentido. Agora, há muito mais para descobrir. Em relação a Sócrates há, e em relação ao Chega há muito para descobrir. Em relação a André Ventura há muito para descobrir. Que jornalismo é que o pode fazer? Segundo, que jornalismo está interessado em fazê-lo? E essas são questões que temos que discutir, não eventualmente neste debate, mas temos que discutir num próximo. A questão dos jovens, quer dizer, o Chega é de Champions League, junto dos estudantes e dos jovens. Esse é o tema do meu último capítulo, mas de alguma maneira é um tema que atravessa um pouco também outros capítulos. Tenho 2 filhos, um deles com 15 anos. 3 das histórias que iniciam o último capítulo foram contadas pelo meu filho, confirmadas com a diretora de turma, que achou que ele tinha falado pela rama, ainda por cima. E é a forma como o Chega entrou nas escolas, inclusive num universo eleitoral, num universo escolar que ainda não vota, é absolutamente avassalador. Há falhas do sistema escolar a vários níveis, há falhas até do ponto de vista dos manuais e dos próprios programas. É o meu filho que me diz, eu dou o Salgueiro Maia a correr, mas estou 3 meses a falar dos descobrimentos. Passo o exagero. Continuamos a dar um Camões que facilita bastante a narrativa do Chega, podíamos dar outro, se calhar. Continuamos a dar o Fernando Pessoa, que facilita muito a narrativa do Chega, se calhar podíamos dar outro. Muitas visitas de estudo continuam a ser feitas ao padrão dos descobrimentos e ao Mistério dos Jerónimos, nada contra, mas ao menos expliquem o lado B.
e eu tenho quase a certeza absoluta que isso não acontece. Portanto, há muito para mudar, há miúdos. Eu não estou a dizer que isto é culpa do Chega, mas o Chega, pela sua narrativa, abriu a porta a muita coisa que ele próprio não controla, não é? Eu tenho relatos com muita frequência de professores que têm alunos nas salas de aula a fazer a saudação nazi, a citar o Mein Kampf. Não é dizer que estão a ler, é citar o Mein Kampf. Miúdos que, perante colegas que são filhos de ex-imigrantes, de imigrantes das ex-colónias, são capazes de acabar uma discussão a dizer que é necessário recolonizar as colónias e quando eles respondem, se é a tua verdade, eu tenho a minha, que é uma coisa que provavelmente vocês também já ouviram. Isto está-se a passar, é tudo assim? Não, não é tudo assim. Não é tudo assim. O Paulo referiu isso, eu já fiz 30 e tal sessões pelo país, tenho mais umas 30 até junho, e uma coisa que eu vi e que não tinha noção e que me entristece imenso, e se calhar muitos aqui também poderão falar disso, é o grau de ruptura que existe em termos familiares, em termos de amizades, em termos de colegas de trabalho, por exemplo. A dada altura, algumas sessões transformam-se quase em terapia coletiva de 3 horas, porque há mães que deixaram de falar com os filhos, há tios que deixaram de falar com sobrinhos, amigos de 20 anos que deixaram de falar uns com os outros. Eu sou daqueles que não acredito. Por causa, sim, o Chega caiu-nos na sopa para todos os efeitos, não é? E eu não acredito, eu rejeito liminarmente a tese de haver 24% de fascistas, isto pegando na percentagem que o Chega teve. Eu considero, acho que conheço relativamente bem o eleitorado do Chega, falei com centenas de pessoas ao longo destes anos e continuo a falar com elas. A maior parte, na minha opinião, das pessoas que votam Chega é resgatável para uma convivência mínima cívica democrática. E, portanto, no dia... E o jornalismo e a democracia em que eu acredito não deixam esta gente para trás, não podem deixar. Porque esta gente, como eu disse há pouco, não veio de Marte. E tenho muita gente do Chega nas minhas sessões, na maioria delas, ex-Chegas, atuais Chegas, não fazem perguntas, mas vão ter comigo no fim, são sempre muito, muito cordiais. Com quem é possível muitas vezes discutir coisas que não é possível discutir com pessoas de outras áreas políticas. E, portanto, foi esse esforço que eu fiz, foi essa necessidade que eu também tinha de conhecer este fenómeno, que em parte é também o sucesso deste livro, porque as pessoas conheciam André Ventura, ouviam todos os dias Ventura em excesso, mas provavelmente sabiam muito pouco sobre a realidade que era o Chega e como é que o Chega se transformou no fenómeno que é hoje. A questão das mulheres, e vou terminar rapidamente. Porque é que eu acho, e esse é um eco que me vem das escolas também, porque é que eu acho que se calhar são as mulheres que nos vão salvar, digamos assim, deste fenómeno. Há vários estudos europeus que já o confirmam, ou seja, a percentagem de adesão de rapazes, de jovens eleitores a narrativas extremistas, a narrativas com uma forte componente de violência simbólica, é muito elevada. Ou seja, de uma forma caricatural, os rapazes continuam a comportar-se como uma matilha, né? Também sentem-se hoje ameaçados no seu território de dominação como não se sentiam antes. Há muita coisa escrita sobre isso. Vários estudos europeus confirmam isto. Há percentagens de 36%, 37% de miúdos que aderem às narrativas de extrema-direita. No caso delas, anda à volta dos 10, 11, 12%. Nas escolas que fazem nos agrupamentos de escolas, e felizmente já são alguns, fazem trabalho junto dos alunos, sei lá, dedicam uma semana à democracia, fazem inquéritos à qualidade da democracia,
fazem inclusive em períodos eleitorais, fazem simulação de voto com os alunos e fazem debates. O eco que eu tenho dos professores é que, apesar de tudo, apesar de estarem a viver tempos difíceis, são elas que nos debates mais participam, são elas com mais capacidade para discutir com profundidade, desde da sexualidade à política, e noto que os professores veem nisso alguma esperança. Por exemplo, num agrupamento de escolas em Vizela, por exemplo, que tem uma população estudantil considerável, fazem-se todos os anos inquéritos à população escolar sobre a qualidade da democracia e das instituições. Em 2024, 10% dos alunos defendia a existência de um líder autoritário. Era preciso um líder autoritário. A separação de poderes é uma coisa que temos que passar adiante e, portanto, é preferível alguém que decida rápido. Em 2025 já eram 26%, agora neste último ano desceu para 19%, mas são as raparigas também as que valorizam mais a democracia, as que valorizam mais o jornalismo, as que valorizam mais, inclusive o Tribunal Constitucional, que foi uma coisa que me espantou imenso, 70 e tal % acharem que o Tribunal Constitucional é das melhores coisas que nós temos, e portanto há aqui algum caminho para andar, mas com muitas preocupações, obviamente. Obrigado, Miguel. Vou passar à sala. Peço mesmo que façam perguntas, independentemente de haver um comentário qualquer introdutório, e que sejam rápidos para podermos aproveitar a presença deles. As perguntas podem, obviamente, ser dirigidas a um deles, mas eu acho que ambos podem responder, até porque dá a oportunidade ao João Miguel de fazer comentários ao livro do Miguel Carvalho e vice-versa. Está bem? Perguntas rápidas, para as respostas poderem ser um bocadinho mais extensas. Picanço, vais começar tu, penso eu, identifica-te. Diz a quem é que diriges a pergunta e depois ambos podem responder. O Gilberto está-me aqui a insistir 4, se as 4 primeiras forem boas eu dou mais 1 ou 2. Eu vou dar o meu melhor então. Bom, eu vou usar o meu minuto para fazer 2 perguntas ao Miguel, mas o João Miguel também pode responder, obviamente. Sim, obrigado, Paulo. Às páginas 80 e tal do seu livro, do teu livro, mencionas uma era bastante embrionária do André Ventura, ainda antes das CMTVs e daquela maluquice, que é aquela questão dos romances dele. Há ali um momento em que há alegações de que ele está a ser ameaçado, perseguido e depois, pela história que é contada e por aquilo que se sabe, aquilo era consideravelmente exagerado. Eu quero perguntar, a primeira pergunta é se achas que isso já foi, esse ensaio para a manipulação da informação e da mediatização da situação, ou do André Ventura, a mediatização do próprio André Ventura, se aquilo foi pensado, se foi bem pensado, e se já foi já tinha as aspirações de se tornar naquilo que é hoje. E a outra pergunta, eu fiquei um bocadinho desiludido com a entrevista, não a forma como guiaste, mas com as respostas, porque antes da entrevista falas e dizes que ele era o ideólogo do Chega. Eu não sei o que é a ideologia do Chega sequer, mas a entrevista ao Mitar Ribeiro, em que dizes que ele era de outra estirpe. Eu acho que eu fiquei um bocadinho desiludido, porque eu não fiquei mesmo nada impressionado. Se calhar não é qualquer mosca cá no meu prato, mas eu não fiquei mesmo nada impressionado com as respostas que ele deu. Uma metralhadora de alguns lugares comuns do Chega, talvez um pouco mais articulado, sim, dá para perceber pelo texto, mas a pergunta é: estamos nós assim um bocadinho mais fáceis de convencer? Este novo mundo ficamos convencidos com a nossa fasquia está baixa, é isso, para considerarmos algumas destas coisas boas, ou quando se calhar há uns anos não seriam. Obrigado e parabéns pelo excelente trabalho. Respondo já, não é? Sim. Chamar aos livros de André Ventura romances é complicado, com todo o respeito.
desde o início, desde muito cedo, que é visível nele uma ambição muito grande de se tornar alguma coisa. Não é? Os livros foram... Ele quis ser escritor, disse-o em entrevistas que ninguém viu na altura, não é? E todo o aparato que foi criado à volta, sobretudo do romance, entre comas, em que a figura central é o Arafat, todo esse aparato é fake, não é? Ou seja, é uma coisa completamente encenada, não é? Ou seja, ele criou a ideia, na prática para um livro que não existia, criou a ideia, com a ajuda da editora, obviamente, a editora Chiado, que foi a editora que lhe deu colo nesse início. Criou-se todo um aparato para dar a ideia que ele estava a ser ameaçado, não é? E isso foi levado ao extremo na própria sessão de apresentação em Lisboa, a primeira, que foi feita em que ele entrou com 2 ou 3 seguranças, não é? E quem tinha dúvidas olhou e disse, afinal isto é capaz de ser verdade, não é? Portanto, e este método foi usado muitas vezes. E ele quis ser tudo em um par de botas, como já sabemos, não é? Quis ser presidente do Benfica, escreveu livros sobre isso. Há um livro dele sobre o Benfica em que diz que o Eusébio lhe soprava ao ouvido para ele ser candidato à presidência. Hoje é Deus, como sabem, não é? Portanto, já não é o Eusébio. Quis ser presidente da Câmara de Sintra, quis ser tudo, assumido por ele, ninguém lhe fez muitas perguntas sobre isso. Ele tem artigos de opinião em que dizia o que é que ia ser, sendo que também já teve, até em relação à imigração, em relação aos refugiados, já teve visões completamente distintas daquilo que defende hoje. Aliás, a sua tese de doutoramento é bem um exemplo disso. Eu sempre disse, e acho que consigo provar no livro, mas os leitores dirão, eu sempre disse, logo em 2020, quando comecei a perceber a casa, que o Chega é um projeto de poder pessoal. Sempre foi, na minha opinião. É um partido que, inclusive, hoje é menos livre do que era no início. No início ainda era possível aparecer gente com um pensamento próprio e era capaz de subir a um palco para fazer uma crítica à direção. Eu tenho sérias dúvidas que o próximo Congresso do Chega, agora em maio, tenha uma alma que se sujeite a ir ao palco e a fazer uma crítica à direção. Tenho sérias dúvidas disso. É um partido cada vez mais transformado num culto e numa obediência cega a André Ventura. O próprio Tribunal Constitucional, nos 5 acórdãos que fez, em que chumbou os órgãos do Chega, naquele juridiquês que às vezes ninguém entende, mas o que está lá de sumo, de espremido, é a vida democrática deste partido não existe. E foi-se agravando. É óbvio que muita gente saiu, foi para lá por oportunismo e também saiu por oportunismo, mas é um partido moldado à imagem do seu líder e a única pessoa a quem a André Ventura permitiu sombra até hoje foi a Rita Matias, porque lhe permite chegar a um universo que ele também chega, mas não chega da mesma forma. O Mitar Ribeiro, muito rapidamente, o primeiro ideólogo que foi identificado no Chega até foi o Diogo Pacheco de Amorim, que obviamente tem algumas referências e tem uma vida política muito cheia desde o tempo em que estava no MDLP, na ala política do MDLP, da Rede Bombista, mas o Mitá era considerada a figura que tinha por função dar um lastro ideológico ao Chega, que o Chega não tinha, não é? Aliás, as sucessivas atrapalhadas com o seu programa, isso demonstra. E ele estava muito entretido com esse brinquedo. Aliás, deram-lhe esse brinquedo de propósito. Olha, ficas aí entretido com isso. Quando a gente precisar de nomes, tu arranjas nomes, daí o Gabinete de Estudos. Quando a gente precisar de uma grande pauta, um grande programa para as eleições, tu já trabalhaste isso tudo. Bem, eu estive em vários eventos do Chega em que o Mitá subiu ao palco para falar de ideologia e metade da sala saía.
não bocejava, né? Quer dizer, houve uma vez em Santa Maria da Feira que estava meio, portanto, ele começou a falar, saiu meia sala e depois houve alguém que acordou porque ele citou Lenin. O que é que se passa aqui? Portanto, o partido não estava para aí, o partido não está para aí, é o próprio André Ventura que o diz. A pauta do Chega, do ponto de vista ideológico, não pode sequer ser comparada com os partidos da sua família política. Quer dizer, comparar o Chega com o Vox, faz, gostes ou não, faz algum trabalho de ideológico, é herdeiro de tradições franquistas, em alguns casos, que gostam desse lado, não é? Dessa discussão. Comparar o Chega mesmo com o Fidesz tem muito que se lhe diga, não é? E, portanto, esse caminho era feito quase isoladamente pelo Mitai, e eu não acho que ele seja tão desarticulado assim. Dentro daquele universo, e estamos a falar de uma pessoa muito próxima de Jaime Nogueira Pinto, que é a figura tutelar de algumas destas pessoas, eu não acho que esse discurso esteja tão desarticulado assim, mas obviamente o que o tramou nessa entrevista foi dizer que o Ventura não lia o que ele escrevia e dizer que não se podia usar o discurso à taberneiro, não é? Eu tenho imensas coisas para dizer, porque o Chega também é um tema muito querido lá de casa, mas eu acho que há mais pessoas a querem fazer perguntas, não vale a pena, como se vê. Eu sugeria que se fizesse uma pergunta agora sobre o livro de João Miguel. E eu agradeço ao Paulo, mas eu percebo que este seja o tema que está mais na ordem do dia, eu não tenho nenhum problema, e sou um homem muito convicto, portanto, se as pessoas não quiserem falar de José Sócrates, eu compreendo perfeitamente. Eu próprio, se estivesse na plateia, estaria a fazer perguntas ao Miguel sobre o Chega. Está tudo bem, eu não fico triste, ok? Eu vou ser muito breve. Boa tarde e obrigado por este momento. Vou perguntar ao José Miguel Tavares. Rafael, perdão, chamo Rafael. E sou arquiteto, estou aqui, sou participante também neste festival. Muito obrigado pelo convite. A pergunta é que vai ser exibida amanhã, portanto apareçam aqui no auditório às 11 da manhã. Agora a pergunta, às 11. Perdi um pouco. Em relação ao Sócrates, eu vejo uns traços de megalomania, talvez psicopatologia de alguma forma. Queria saber se ele imagino que ele adorou ser retratado neste livro, não é uma biografia, não é? Lacto sensu, mas queria saber se de alguma forma sabe como é que ele reagiu a este retrato. E tinha outra pergunta, mas não sei se posso fazer para o Miguel Carvalho. Ok. A resposta é muito rápida. Ele não reagiu. Eu tinha o sonho de levar o livro para a porta do Campos da Justiça e pegar-lhe fogo, isso seria extraordinário para mim, mas não aconteceu. Sócrates não reagiu, que eu saiba, não me colocou nenhum processo. E o feedback não tenho tido. Do lado dele, quer dizer, não... eu acho que ele não tem nenhuma espécie de interesse em chamar a atenção para este livro e, portanto, ele está mais interessado com outras coisas. E também não acho que... o Sócrates não é alguém que à procura do protagonismo, acho eu, ou de repente que pegue neste livro e fique feliz de se ver ali retratado. Eu acho que o campeonato dele é outro e a cabeça dele é mais complexa do que isso. Portanto, não tenho nenhum feedback, lamento. Boa tarde a todos. O meu nome é José Miguel Encarnação, eu sou editor do Clarim Semanário Católico de Macau e sou também presidente, até abril, da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau. Eu queria fazer pergunta ao Miguel e ao João, porque a pergunta é para os dois, e a minha pergunta é muito simples. Quando olhamos, porque eu acho que estamos aqui todos com muitos pruridos, mas nós temos que ir direto ao assunto. Quando nós olhamos para André Ventura e para José Sócrates, nós, na realidade, estamos a olhar para um suburbano e para aquilo que Marcelo Rebelo de Sousa chamaria um rural. E a minha questão é, será que a polis, a cidade, deixou de querer-se autogovernar e, portanto, a polis deixou de ser governada pelas suas gentes, que é uma
enfim, é uma expressão que nós ouvimos muito aqui em Macau. E os intelectuais continuam dentro do castelo, não quiseram saber da população, e agora a população está a abrir as muralhas do castelo para a entrada destes robinhos dos bosques, que vêm precisamente das margens da cidade, André Ventura de Mem Martins e José Sócrates da Serra da Estrela. Não que o elevador social não seja de louvar, aliás, se não houvesse elevador social aqui na República Popular da China, hoje não haveria ninguém para governar o país, uma vez que os intelectuais, houve a determinada altura, saíram para Taiwan e para os Estados Unidos e para a Europa, e portanto foi o elevador social aqui na China que permitiu precisamente que as pessoas, que houvesse novos intelectuais e governassem o país. Mas em Portugal não, em Portugal parece que os intelectuais não quiseram mais saber da política, não se formaram novos intelectuais e agora a porta está aberta para estes robinhos dos bosques, que vêm dos bosques para governar a cidade. Muito obrigado. Esse é um tema que me é muito caro, até porque eu sou de Porto Alegre. Sim, não, é verdade, porque essa é a parte em que eu, como disse, não tenho a ambição de entrar na cabeça de Sócrates, mas essa é a parte em que eu percebo muito bem o Sócrates. Porque eu também sou alguém que vem de uma pequena cidade para a grande cidade, como aconteceu a muita gente, porque quer ser jornalista, isso em Porto Alegre era difícil, e que quando tu... E depois, como eu ganho alguma visibilidade através do comentário político, tu sentes a reação de uma certa elite, sobretudo pela maneira como tu comentas, como tu às vezes és agressivo, como às vezes, como no teu discurso oral, tropeças em determinado tipo de palavras, dizes coisas de uma maneira esquisita, e isso remete ainda, por exemplo, para o tempo do Cavaco Silva, que ele também era o tipo que vinha de boliqueime e que comia bolo rei de boca aberta e não sabia quantos cantos tinham os Lusíadas e utilizava piugas brancas, possivelmente, que em algum caso voltaram a estar na moda, o que é ótimo. Nunca se enganava e raramente tinha dúvidas. E a reação da elite lisboeta a esse tipo de figuras é sempre muito visível e, para essas pessoas, profundamente irritante. Eu acho que o ressentimento social explica muito bem muitas coisas em José Sócrates, talvez também explique algumas da André Ventura, e o Miguel falará disso melhor do que eu. Mas, isto é claro neste livro da Ascensão, que ele aliás dá uma entrevista a uma publicação online da Covilhã, já quando é ministro, e fala disso. É alguém que é o provinciano que tem que entrar em Lisboa e mostrar o que é que vale, e que para mostrar o que é que vale tem que trabalhar muito mais que os outros todos. Isso é muito claro em Sócrates, muito claro em Sócrates, e também é claro até na maneira como Sócrates constrói o seu poder, porque ele é muito a partir da Covilhã. Eu, aliás, faço uma listagem das pessoas da beira interior que acompanham o percurso todo de Sócrates e é imensa. Que a beira interior, ainda por cima, eu casei-me também com uma mulher da beira interior, e eu sei bem como às vezes é duro. E portanto, essas pessoas de quem eles se rodeiam é algo muito significativo do percurso dele. O que eu diria, e essa é a grande diferença de José Sócrates, mas o ressentimento para o André Ventura, mas o ressentimento está lá nos dois, eu diria que Sócrates ainda assim faz um esforço para entrar nas elites. Ou seja, Sócrates leva a vida toda à procura do reconhecimento, ele é um ressentido à procura do reconhecimento social, que é uma coisa que levas a um nível quase incompreensível. Por isso é que ele é uma personagem fascinante. Sócrates, de certa maneira, perde-se em Paris. Eu não via necessidade nenhuma dele ir para Paris fazer um mestrado que ainda por cima não consegue fazer e vai pagar o mestrado, que é o Domingos Farinha que lhe faz o mestrado por ele. Portanto, tudo aquilo, para que é que ele precisava de fazer aquilo? Para quê? Para quê? Imaginem, se ele tivesse os milhões que as pessoas acham que ele tem, incluindo eu próprio, podia ir para a sua ilha, ficava a beber água de coco até ao final dos seus dias, mas não, ele vai para Paris provar que consegue ser doutor. E é
impressionante como isso marca o seu percurso, e mesmo alguns dos grupos de amigos, a necessidade dele, depois as citações absurdas, que é uma coisa que eu também falo neste livro, as citações incríveis que ele dava nas entrevistas, escritores atrás de escritores, um name dropping parolo, altamente parolo, para quem realmente lê livros e não só livros de citações, e ele estava constantemente a citar. Portanto, esse lado de reconhecimento intelectual era uma constante nele, e acho que o perdeu. Ou seja, mas Sócrates queria entrar ainda assim, queria ser reconhecido como este, aqui está, um homem absolutamente brilhante. Eu acho que Ventura pode ter o mesmo tipo de ressentimento, porque é uma pessoa que também vem de um lugar que não é definitivamente das elites, mas ele já vem num outro tempo, e ele não quer entrar nas elites, ele quer destruir as elites. Quer destruir, quer mostrar, quer trazer o antissistema, não é? Assim, a dizer, eu estou fora, isto é para partir, porque são os tais 50 anos, é o sistema dos 50 anos. Eu às vezes pergunto-me, eu sou acusado de ter por isso é que eu nem me quero pôr a fazer demasiados comentários, porque é um tema que me interessa muito. Eu sou muitas vezes acusado de ter uma compreensão excessiva em relação ao Chega, e de ser contra as linhas vermelhas, porque eu acho que eu percebo muito bem de onde esse ressentimento vem. Eu às vezes discuto isto com os meus amigos do Governo de Sombra, que vêm o Ricardo, o Pedro Mexia, o próprio Carlos Vaz Marques, tem um enquadramento muito diferente em relação a mim, e nós, quando nos sentamos, todos nós temos as mesmas opiniões sobre o que é a direita radical, como é que André Ventura muitas vezes está a espalhar ódio por minorias, e eu até já escrevi textos a explicar porque é que jamais votaria em André Ventura, votei no António José Seguro, evidentemente, nas últimas eleições, a explicar isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu sou acusado de ter uma grande compreensão em relação àquilo que é a revolta das pessoas que as leva a votar no Chega. E eu às vezes digo-lhe, é que eu acho que isto não é na cabeça, sabem? Eu acho que há pessoas que sentem estas coisas na cabeça e há pessoas que sentem estas coisas na barriga. E eu sinto estas coisas na barriga. Percebem? O ressentimento vem aqui das entranhas. Essa chatice, essa raiva por nós não termos melhores elites. Percebem? As elites são absolutamente fundamentais para qualquer país. Não há país desenvolvido sem elites. E até nós podemos ter países em que as elites são até mais distantes do povo do que em Portugal. Nós, quando olhamos, sei lá, para a aristocracia britânica, quer dizer, não podiam estar mais distantes, não é? Aquela lógica do upstairs, downstairs, os senhores lá em cima e as criadas a entrarem pelo andar de baixo, não é? Nós nunca tivemos isso nas casas em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, aquelas eram as elites que na Primeira Guerra Mundial davam os oficiais que iam morrer nos campos de batalha ao lado dos outros. Estão a ver? Eram elites, eram os oficiais, eram quem liderava, mas iam morrer nas batalhas, também como os outros. E a sensação que nós temos é que acabámos com elites que não, eles mandam os outros morrer no campo de batalha e lá está, e nós damos à sola. Lá está, eu sinto isso na barriga. Talvez em boa parte de ter vindo de Porto Alegre. É uma coisa que vem das entranhas. E isso faz com que eu tenha uma compreensão maior em relação a isto. Pronto. Sendo que tu, como toda a gente sabe, és um aristocrata do Porto, e, portanto, não tens a mesma compreensão. Ou seja, isto é evidentemente que não é... Isto é tudo para dizer... Exatamente. Isto não é... enfim, não é generalizável, porque tu também não és um homem que vem das elites e não sentes a coisa da mesma maneira. Mas, enfim, se calhar é essa sensibilidade não, eu li no outro dia um livro da editora do Carlos Vaz Marques, que já recomendei a alguém hoje, que é a Melancolia de Classe, da Cíntia Cruz, e percebi... já não tinha grandes dúvidas, mas percebi que hei de ser eternamente classe operária, não há volta a dar. Mas a questão de onde é que se vem, etc, etc. De facto, Ventura não é nada Sócrates neste aspecto. Né? Ventura nasceu em Algueirão, Meio Martins, e nunca Algueirão Meio Martins teve algum significado para ele. Quer dizer, o Sócrates, como o João descreve bem no livro, está constantemente com a Covilhã em cima dos seus esquemas, das suas várias teias, etc, etc.
o Ventura não quer saber de Mãe Martins para nada, não é uma coisa que se lhe assista. E desde que foi para o seminário e depois esteve a estudar em Lisboa, não é assunto. Aliás, os pais queixavam-se que a dada altura ele pouco ligava à própria família e ao facto de ir lá ou não ir. Mas doutorou-se à séria, ao contrário de Sócrates. Sim, e doutorou-se à séria. Perdem muito os acórdãos para o Tribunal Constitucional mesmo assim, não sei como, né? Tem 19 e já levou 5 acórdãos. Mas há uma questão sobre os intelectuais que é muito interessante. É uma questão onde eu acho que, por exemplo, a esquerda falhou bastante. E há 2 autores que eu gosto muito, o Didier Ribon, que também está editado pela editora do Carlos Vaz Mais, que peço publicidade, e o Edouard Philippe, que descrevem muito em livros autobiográficos como é que em França, por exemplo, as massas que durante décadas votaram no Partido Comunista Francês passaram para Le Pen com grande facilidade. E uma das questões que ambos levantam, sendo ambos de esquerda, é precisamente a questão da fuga dos intelectuais. Os intelectuais não estão numa bolha, não estão para se chatear. Há muito tempo. Não têm umas teses sobre as pessoas que votam nestes partidos, mas longe. E acho que esse é um fracasso da esquerda, por exemplo, no combate a André Ventura ou Chega, né? Porque muita dela, bem, para além de todos os chavões que nos trouxeram aqui, né, o facho, o não sei o quê, portanto, deu um enorme resultado, como sabemos, né? Ou seja, deixaram de discutir e de querer discutir e não têm intelectuais ao serviço da compreensão de um fenómeno como este. E estes 2 escritores que eu citei, e que recomendo vivamente, explicam muito bem isto. Um deles, o Didier, acaba de editar um livro sobre que é Vida, Doença e Morte na vida de uma mulher do povo, ou na história de uma mulher do povo, que é a mãe dele, quase analfabeta, que trabalhou toda a vida em circunstâncias absolutamente indignas, numa fábrica, ainda ia lavar escadas, ainda ia fazer de criada para determinadas casas, e que votou durante muito tempo no Partido Comunista Francês, numa época em que o sindicalismo e o Partido Comunista eram, mais do que ler Marx ou Engels, eram uma narrativa e davam um sentido comunitário a espaços, a territórios, passam rapidamente para a Le Pen porque hoje, no entender dessas pessoas, é a Le Pen que dá a última noção de Estado que eles ainda valorizam. E ambos, presumo eu, sem se combinarem, fazem a mesma crítica aos intelectuais. Eu agora não quero estar a confundir, eu não sei se é o Didier ou é o Edouard, que contam uma história deliciosa, que é a mãe de ambos. Uma delas, mesmo analfabeta, a outra ainda fez alguns estudos, mas pronto, o máximo que lia eram aqueles folhetins tipo Corintelado, pouco mais. Mas um dia há um livro esquecido do Zola, que tem a fotografia do Zola na capa, e a mãe, que incapaz de ler um livro desses, olha para a capa e diz: este lutava por nós. Ela sabia que ele estava lá, que ele esteve lá quando foi preciso falar das condições em que ela vivia e do ressentimento que ela também tinha na altura. E o Didier conta, inclusive, que na fase final a mãe, mesmo tendo vivido durante décadas a valorizar a solidariedade e o espírito comunitário que, de alguma maneira, as organizações do Partido Comunista Francês davam, lembrar-lhe isso, isto é um fenómeno psicológico muito interessante de ler
e de estudar, lembrar-lhe isso era lembrar-lhe também os piores tempos da sua vida. E por isso ela se apaixona aos 80 anos e não quer ter nada a ver com esse tempo, porque esse tempo lhe lembra que não era a vida que ela queria. E eu acho que em Portugal, eu não sei onde é que estão os intelectuais. Que há muitos que supostamente estão a fazer grandes reflexões sobre o nosso futuro, mas no terreno não estão. Obrigado, Miguel. Nós estamos atrasados. Há o espetáculo da Margarida Villanova às 8h30, portanto nós vamos acelerar um bocadinho isto. Nós queremos aproveitar a presença do Miguel e do João Miguel Tavares para falar um bocadinho fora do livro Portugal e o Mundo Hoje. Tá? Eu vou evitar muitas perguntas, vou fazer só uma. Talvez o Gilberto possa também fazer só uma, que é para voltarmos a vocês, que acho que é o mais importante neste momento. Tá? Eu perguntava aos dois, quando olhamos para o contexto muito estranho e difícil de ler, se calhar hoje, do que se passa no mundo, mas estando vocês em Portugal e sendo as figuras ativas que são, não é? E as pessoas que conhecem, há aqui dois dados, não sei se contraditórios, mas certamente complementares na segunda volta das eleições. 33% para um movimento, esta coligação de ressentimentos, ficámos agora a perceber que a barriga também conta, a barriga do interior, e é muito importante o que o João Miguel Tavares diz. Eu sinto isto no país, ou seja, o interior está farto dos intelectuais de Lisboa, não é? E reconhece a popularidade do Ventura, mas enfim, não quero fazer teses. 33% é muito relevante de pessoas que estão pelo menos dispostas a votar em André Ventura. A migração disso para as legislativas não sei, mas este número é real. Mas também é real os quase 70 que rejeitam aquilo, porque o António José Seguro, na minha opinião, não tem 70. Tem toda a gente que votou nele porque não quer o André Ventura. Portanto, há fenómenos, há um movimento de adesão e também há um fenómeno de rejeição. Eu gostava de vos desafiar aos dois a cruzar esses dois movimentos políticos e a perspectivar no curto e no médio prazo como é que isso vai ser jogado, se isso tem alguma coisa a ver com debate ideológico, esquerda-direita, partidos, ou se olhando mesmo para o que as pessoas são e para aquilo que é a cultura política das pessoas, como é que elas vão gerir estas duas tensões? Paulo, deixa-me acrescentar só uma pergunta que é rápida, que é se ao PSD chegar o Dom Sebastião, isto é Passos Coelho e Ventura podem fazer a breve prazo um governo? Então, muito rapidamente então. Eu talvez por, no meio desta conversa toda, ser um otimista existencial, e até por razões que o Miguel já aqui abordou, eu tenho dúvidas que o jogo do André Ventura não seja demasiado curto para as suas ambições. As pessoas têm muitas vezes uma tendência para um discurso, é uma coisa muito humana, para um discurso apocalíptico e trágico e enfim. E às vezes exageramos nisso. O Ventura, eu estou totalmente de acordo com o que o Miguel disse, é um projeto de poder unipessoal e o Ventura dá a ideia de ser a cada momento aquilo que parece mais útil para obter o maior número de votos, sente que quando aquilo tudo se espreme, a gente não sabe o que é que ele quer fazer. Não sabemos bem. Ele diz coisas sobre os imigrantes e o primeiro programa era ultraliberal, depois recusa a privatização da TAP, portanto às vezes, e agora também me voltou atrás na opinião sobre a questão do Código Laboral. Aquilo não tem nenhuma espécie de consistência. Nenhuma consistência. E isso afasta o Chega de partidos congêneres, porque a Frente Nacional sabe o que é que quer fazer. O Vox em Espanha sabe perfeitamente o que quer fazer.
O Miguel falou no Jaime Nogueira Pinto. O Jaime Nogueira Pinto nunca se afirmou diretamente como estando no Chega, percebe-se que certamente vota no Chega. A filha dele, a Teresa Nogueira Pinto, está agora a emergir. Eu estou há muito tempo a escrever um texto, não me rompes o título, não és homem para isso, mas eu tenho há muito tempo planeado um texto, fica aqui dito, há de ser escrito um dia destes, que é dizer que André Ventura tem que mudar de pintos. Ou seja, ele tem que deixar o Pinto do Parlamento, sim, o Pedro Pinto do Parlamento e ir para a Teresa Nogueira Pinto, porque essa mudança de pintos pode-lhe dar uma consistência ideológica que ele neste momento manifestamente não tem. O Jaime Nogueira Pinto, o que não lhe faltaria é a consistência ideológica, ele sabe perfeitamente o que quer fazer. Mas Ventura não, eu acho que ele não sabe, e esse jogo é curto para um projeto de poder, e eu tenho muita curiosidade de ver como é que isso evolui. Portanto, eu acho que há um lado de rejeição, no sentido das pessoas rejeitam-se porque detestam o radicalismo de André Ventura, mas mesmo quem não testa o radicalismo de André Ventura, se tiver algum pingo de sensatez, pergunta assim, mas este homem quer fazer o quê? E essa resposta não é fácil de dar. Eu não acho que, ao contrário de muita gente, eu não acho que as pessoas sejam estúpidas, de modo geral. Tenho muito respeito pela inteligência das pessoas, incluindo por aquelas que votam no Chega. Esse é um dos grandes problemas. Nós temos de ter muito cuidado. O Miguel claramente não cai nesse erro no seu livro, mas até uma espécie de superioridade moral, ou então vamos dizer, bem, aqui estão aqueles senhores e nós realmente temos que lhes ensinar como eles têm que voltar para a democracia e deixarem de ser fascistas, que é uma coisa que muitas pessoas têm. É preciso ter imenso cuidado com esse tipo de discurso. Portanto, eu acho que o Ventura pode transformar-se numa espécie de cassete. Eu tenho dito isto. Ele aparece há 6 anos, mas ele tem que ter cuidado. Havia a piada do cassete Carvalhas, não é? Quando o Carlos Carvalhas estava sempre a dizer, é sempre aquele discurso muito monocórdico dos comunistas, não é? E a gente já sabíamos sempre o que é que eles iam dizer antes de abrir a boca, e o Ventura pode correr esse risco. De repente, sim, já ouvimos, já percebemos os truques. Há uma altura que as audiências vão começar a cair. Se ele não diz nada de mais consistente. Entrando na história do Passos Coelho, eu sou um daqueles que gosta de Passos Coelho pelo trabalho que ele fez do tempo da Troika. Acho que foi um trabalho muito difícil e foi provavelmente um dos poucos políticos que eu vi tomar decisões contra o seu interesse pessoal, contra o seu interesse político imediato. As pessoas às vezes perguntam, porque é que o Passos Coelho é tão popular entre algumas pessoas? É fácil, é porque aqui está um político que muitas vezes tomou decisões contra aquilo que era o seu interesse político imediato. E isso é tão raro que lhe faz com que ele tenha um estatuto especial. O facto de ele ter esse estatuto especial também lhe permite, eu acho que, levantar um bocadinho acima da espuma dos dias. A opinião que ele tem em relação ao Ventura não é muito diferente daquela que eu tenho, que é a democracia não é um casamento. A democracia não funciona como eu agora tenho aqui um determinado parceiro e eu vou-me casar com ele até ao fim da minha vida. E agora vou nele, tenho que gostar dele nestes itens todos. Não tens. Oh, André, a gente concordamos, dá para concordar aqui e aqui. Ele diz sim ou não. Isto aqui é inaceitável. Confinar ciganos? Não, esquece. Ok, esquece esta. E pena de morte? Não, esquece. E esta? E podem existir itens em que os partidos cheguem a acordo. E, portanto, é assim que se fazem coligações. E eu acho que esta sempre foi a maneira mais inteligente de abordar o Chega. Em primeiro lugar, porque quando ele chega aos 50 ou 60 deputados, tu não tens maneira, uma democracia não pode ignorar. E é por isso que o Chega, a nível camarário, se une com o PSD, mas às vezes também já com o PS, e muitas vezes no Parlamento vota ao lado do PS e até do PCP. Não me parece que as coisas caiam por aí. Eu acho que o que o Passos diz é reformar o país, quer-se ou não se quer. Eu acho que André Ventura não quer nada disso. E exatamente porque eu acho que ele não quer nada disso, é que a melhor maneira, como no póquer, já que estamos aqui numa cidade onde há muito jogo, olha, mostra-me as tuas cartas, pá. É porque enquanto ele puder andar a fazer bluff, que é isso, que é assim que funciona quem se coloca sempre como antissistema, permanentemente como oposição, é que na oposição vale tudo. É quando se chega ao poder e se tem que efetivamente mostrar o que se vale, que a popularidade
que se começa a esfarelar, porque é isso que destrói a popularidade das pessoas, dos políticos, é o exercício do poder, não é quando estão necessariamente na oposição. E, portanto, o Ventura Passos é possível. Eu acho que em hipótese hipotética seria possível. Aliás, André Ventura anda sempre a fazer declarações de amor a Passos Coelho, mas eu acho que essas declarações são profundamente falsas, é um tema de análise, não é? Eu acho que eles não... são falsos amigos. Bem, em relação aos Pintos, já agora só mais chega. O problema é que ele não consegue mudar de Pintos, senão já tinha mudado, como diz o Marco, e aí tem toda a razão, é que os Pintos que eventualmente lhe poderiam valer a pena não se querem sentar à mesa com ele, querem de alguma maneira estar na sombra, até num governo de sombra, né? Neste caso o governo de sombra do Chega, mas são coisas diferentes, por isso é que o Chega frequentemente é acusado de não conseguir atrair quadros, e eu acho que eles estão na sombra, não querem é partilhar os talheres. Sim, mas o meu problema é mais grave para o lado do André Ventura, tu achas que ele quer partilhar os talheres? Não, eu acho que não. Não, mas isso é uma fragilidade. Eu acho que ele não quer ter equipa. Ele não quer ter, ou seja, qualquer pessoa que surge, ele corta-lhe a cabeça. Não há maneira de formar um partido de poder com Ventura, que é o homem que mete retratos nos gabinetes de todos os deputados. Quem é que mete a cara dele? E que não acredita, como eu provo no livro, não acredita em metade, pelo menos metade daquilo que diz, né? Aliás, eu conto a história de como é que ele começou a postar as primeiras coisas no Twitter. Eu entrevistei a pessoa que lhe geria o Twitter e era ela que às vezes tinha que o travar, e ele dizia, mas eu não acredito nisto, isto é só para criar ruído. Portanto, mesmo a história do confinamento das comunidades ciganas foi uma questão muito polémica dentro do Chega, mesmo muito polémica. Mas, quer dizer, eu tenho dito isto, eu acho que independentemente da falta de consistência de André Ventura, eu acho que se nós tivermos um novo cenário de eleições antecipadas, que com este Presidente da República não será fácil, mas vamos afastar a hipótese, quer dizer, ela está aí, a crise internacional está aí, né? E a gente já não sabe muito bem para onde é que isto vai, mas se chegarmos a um ponto em que as spinam-vivas ou outras coisas se tornam ainda mais graves que o que a gente está a imaginar, eu tenho poucas dúvidas de que o Chega corre o risco de ser governo. E estamos a falar de um partido, eu acho que este exemplo é ilustrativo da minha fundamentação pela qual não se pode confiar num partido com o Chega, por muito que André Ventura diga que até está disposto a aceitar isto ou aquilo. Que tem a ver com as suas práticas internas, não é? Estamos a falar de um partido que, por exemplo, durante mais de 2 anos, e não sei se as práticas continuam, se continuam, é já numa escala diferente, estamos a falar de um partido que durante 2 anos gravou os seus próprios militantes, em que os seus militantes se gravaram uns aos outros e usaram isso nas suas guerras internas, com revelação de coisas da vida pessoal e da vida íntima absolutamente escabrosas. Circularam às dezenas estas gravações. O João candidatava-se, salvo seja, à distrital do Chega de Porto Alegre, eu também queria. Num momento em que o João estava chateado com a direção, eu fazia-lhe um telefonema a dar-lhe um abraço, ele desenvolvia, insultava, e eu gravava e fazia chegar a gravação à direção. Isto aconteceu durante 2 anos, com a cumplicidade da direção do Chega. E eu sei o que é que estou a dizer, porque há 2 deputados que incentivaram estas práticas. Vamos só imaginar que num acordo qualquer de governo o Chega tem o Ministério da Administração Interna. Portanto, ponham-se a pensar, não é? O que é que seria este país com práticas destas? Eu acho que a base de confiança começa desde logo com questões destas. Não é só concordar no que vamos fazer, que reforma do Estado, que reforma laboral. Estas coisas também contam. Os partidos ditos tradicionais têm muitos defeitos e já tiveram práticas escabrosas, e alguns, calhar, ainda têm. Mas eu faço
Eu faço política, eu cubro a atualidade política desde 1992 e peço desculpa, eu nunca vi tanto esterco junto. Nunca vi, já vi muita coisa, mas nunca vi, portanto, eu não vou discutir aqui a questão das linhas vermelhas, mas esta para mim é uma linha vermelha, não é? Mas vá, só para polemizar um bocadinho, quando dizes que nunca viste tantos estercos junto, aí é que, não pá, nós tivemos isso entre 2005 e 2011, que era bem com boa educação, mas nós não podemos confundir nós às vezes confundimos pessoas que fazem coisas escabrosas, mas a um nível onde verdadeiramente aquilo ainda não tem o impacto no país, e depois desvalorizamos coisas muito mais escabrosas porque têm um impacto muito maior, que foi aquilo que Sócrates andou a fazer durante aquele tempo. Que é que às vezes dá-me a ideia que só porque sabem usar os talheres, parece que o país é mais compreensível, ou seja, só porque não dizem mal dos ciganos e têm bons sentimentos e falam bem dos imigrantes e dizem que apoiam os direitos das mulheres e fazem um referendo a favor do aborto e vem aí o casamento dos casais homossexuais, que bom, e sim, que bons que são estes sentimentos e que bom que é este impulso progressista. Bom, e então controlas a justiça, controlas os bancos privados, controlas os bancos públicos, tentas afastar direções de jornais, corres com jornalistas da televisão e tu dizes, realmente é desagradável, mas pelo menos sabem usar os talheres. Quer dizer, eu não acho que os seja talheres democráticos, digo aqui. Eu não acho que seja essa a questão, porque os sinais que o Chega vai dando é que poderá novamente fazer isso tudo. E num cenário ainda... E em última análise pior, mas quer dizer, mas não podemos desvalorizar aqueles que já fizeram, percebes? É sempre isso. Eu sei que tu não desvalorizas a questão de Sócrates, mas quando às vezes dizem, nunca se viu tão mal, eu digo, não, houve alguém ainda pior do que o Ventura, se calhar um dia que chega ao poder, enfim... vai-se moderar. Não, eu não acho que ele se vá moderar, mas ele não se vai moderar. A questão é, ainda não chegou, e nós já tivemos quem já tivesse chegado e tivesse feito muito pior do que aquilo que até agora André Ventura foi capaz. Mas aí é que eu pego na questão aquilo que foi o ângulo do teu livro. Nós estamos a avisar que André Ventura vai chegar. Sim, nós estamos a avisar. Sim, mas isso, falta de avisos não existem. O que falta reflexão para perceber como é que André Ventura se transformou na personagem que é hoje. Sim, mas já havia, antes de Sócrates, já havia Duarte Lima, Oliveira Costa, Dias Loureiro. Nenhum deles chegou a primeiro-ministro. E nenhum deles fingiu que aquelas pessoas... E, sobretudo, não tens um país, um sistema, partidos políticos a fingirem que aquela pessoa não existiu e que até hoje permanece como uma espécie de impensado. O sistema permanece como um impensado. Aliás, o título original do meu livro era José Sócrates Nunca Existiu. Nesse sentido, ele continua por pensar. Nós estamos atrasados, mas, Ricardo, vamos fazer uma ou duas perguntas. Quem quiser sair para chegar a tempo ao teatro, controla as horas. Eu quero sair às 7h30. Quem é que tem uma pergunta para fazer? Quem é que está a gerir as perguntas? São duas, afinal. Muito obrigado. É muito rápido. São duas perguntas, mas estão ligadas uma à outra. Uma tem a ver qual o papel que teve a falta de informação, a ignorância, a incultura no aparecimento de fenómenos como o de José Sócrates e André Ventura e o Chega. E a segunda, muito rápida, para o Miguel Carvalho, tem a ver com o fenómeno da dissidência a que estamos neste momento a assistir no Chega, em especial na sequência, não digo daquilo que aconteceu, dos acontecimentos rocambolescos do Parlamento, mas na sequência das eleições autárquicas nós estamos a assistir a uma saída sucessiva, eu diria quase em massa, dos autarcas que foram eleitos pelo Chega. E em que medida é que isso pode ter ou não ter influência no futuro comportamento eleitoral do partido? Muito obrigado.
Eu gostava de lhe perguntar, Fátima Galvão, trabalho no Museu de Arte de Macau. Como é que aguentou tanto tempo a conviver com pessoas, provavelmente, grande parte daquilo que lhe diziam não estava de acordo com a sua maneira de pensar? E só mais uma coisa, apesar de estar em segredo de justiça, eu tenho a sensação que, eventualmente, grande parte daqueles 200 polícias que agrediram pessoas que apanharam, eu não sei, tenho o feeling que grande parte deles estará ligado ao Chega. Posso estar errada, mas... Bom, eu acho que a incultura não tem nada a ver com isto. E esse é o ponto. É preciso ter imenso cuidado com isso. Qualquer coisa que cheire a superioridade moral, a dizer eu estou cá em cima, e, coitadinhos daquelas pessoas lá em baixo, tão incultas que elas são, e se somente tivessem mais informação, estariam a votar nos partidos do centro. Epá, boa sorte com esse discurso. Boa sorte. Lá está. Eu sou de Porto Alegre, e Porto Alegre, até há pouco tempo, era o distrito com a maior porcentagem de votantes do Chega. E eu conheço, evidentemente conheço muitas pessoas em Porto Alegre, muitas delas não chegaram à universidade, têm poucos estudos. Nunca me passou pela cabeça achar que sou muito mais perto do que elas, porque não sou. Porque isso não tem nada a ver, quer dizer, claro que sou mais lido, claro que as pessoas mais lidas podem ter outro tipo de argumentos, mas quer dizer, as pessoas menos lidas às vezes têm intuições brilhantes que nós não temos, percebem coisas que nós não percebemos. Quer dizer, e acho que a democracia é isso, e eu acho que nós às vezes temos dificuldade em perceber essa maravilha da democracia. Nós chegamos a um ponto em que cada pessoa vale um voto, seja tenha um doutoramento ou não tenha, porque chegou ao ponto de acharmos esta coisa de ter um doutoramento não faz as pessoas mais inteligentes e mais sábias de todo, não é? E portanto, eu peço mesmo, não, a incultura não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. É isso. Concordo inteiramente. Recomendo-vos a leitura de uma cientista brilhante, a Joana Gonçalves de Sá, que tem estudado bastante, tem um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, não sei se chegam cá, que tem estudado a desinformação, e não a desinformação por si só, mas porque é que eu ou o Paulo podemos ser mais permeáveis a este tipo de desinformação, e ele a um tipo e eu a outro tipo. E o que se prova, e eu tenho pessoas próximas de quem posso contar estas histórias, e o João também terá, e muitos de vocês terão, muitas vezes são pessoas que têm fantásticas bibliotecas, com quem eu posso estar a discutir durante uma hora sobre artes plásticas, que me estão a dizer as maiores barbaridades. Eu tenho pessoas próximas que andam a ver youtubers manhosos às 9 da noite no Brasil ou nos Estados Unidos e já acreditam que os americanos não foram à Lua. Eu tenho uma pessoa próxima que se diz militante comunista desde o tempo anterior à ditadura. Estava eu um dia a investigar o movimento habeas corpus do ex-juiz Rui Castro, esse sim que me deu dor de cabeça, não chega, e vejo uma pessoa muito próxima a partilhar um post muito elogioso do homem. E estou a falar de uma pessoa com quem posso discutir uma tarde inteira sobre artes plásticas, tenho uma biblioteca que eu invejo. E eu telefonei-lhe: tu sabes quem é este tipo? Disse: sei, lá estão vocês, não é? Lá estão vocês. Vocês dizem que ele é maluco, mas ele em relação à Covid tem razão. Eu disse: olha, tem graça que tu tiveste Covid e achas que ela não existe. E é um facto. Eu fui 4 vezes à Venezuela. Tanto quanto sei, sou o único jornalista europeu que entrevistou o Hugo Chávez. Isto antes do Chega, isto não tem nada a ver com o Chega. E eu chegava e ia almoçar com esta pessoa amiga, mas ele é que sabia, porque ele é que via o Chávez 4 horas na televisão. E nós temos cada vez mais disto. Aqueles que se consideram o lado bom disto, que são muito inteligentes, muito intelectuais, estão a cair nestas esparrelas também.
Portanto, é preciso muito cuidado, como o João disse, e bem, sobre isso. Fátima, isto vai-vos parecer completamente absurdo. Tirando a direção do Chega, e algumas das suas pessoas de topo, eu fui sempre muito bem tratado pelo Chega. Sempre. Tenho ouvido coisas mais bárbaras de pessoas próximas do que de muita gente do Chega. Aliás, houve muitas entrevistas que eu fiz em que me comovi com as histórias de vida daquelas pessoas e eu compreendo perfeitamente porque é que elas foram para o Chega. E, portanto, é esta capacidade que nós, enquanto cidadãos, não podemos perder. Estas pessoas, aí estou inteiramente de acordo com o João, estas pessoas não caíram do céu. São muitas vezes nossos familiares, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. E, portanto, vamos deixar de conversar com elas. Agora, o que não podemos é ceder à tentação de impor um pensamento e de impor o facto de alguma coisa que eles estão a dizer não estão a revolver as tripas. Há gente que está perdida, para ali, ponto final. Essa não... Pronto, a da altura bate-se numa parede e não dá. Mas eu não creio que a maioria seja assim. Eu não creio que a maioria seja assim. E... não, quer dizer, eu acredito num jornalismo, e volto a dizer isto, eu acredito num jornalismo e numa democracia que não deixam esta gente para trás e não deixam de ouvir estas pessoas. Estas pessoas fizeram uma escolha. Vamos tentar perceber porque é que fizeram essa escolha. E, sobretudo, retirar, se estamos contra o Chega, não é? Ou se queremos resolver o problema Chega, vamos tentar perceber como é que se retira o oxigênio ao Chega, porque ele vem de algum lado. E muitas destas pessoas têm vidas muito sofridas. Não é só a elite económico-financeira que financia o Chega. Claro que essa tem muito significado, por isso é que o discurso contra as elites ou antissistema é tudo uma treta, não é? Quer dizer, porque o sistema está lá e as elites económico-financeiras estão lá, não é? Mas há também muita gente, eu conheci muita gente que tira ao pão e à saúde para pagar a cota do Chega. E é preciso perceber porquê. Ostracizá-las trouxe-nos aqui, aos 60 deputados. Vamos perceber isso de uma vez por todas. Deixa-me só acrescentar só muito rapidamente uma coisa. Além de que nós, talvez porque temos passado muitas décadas com um consenso democrático muito forte, em que as pessoas iam saltando PS, PSD, e depois existiam até partidos da esquerda radical, mas essa esquerda radical também já não era a esquerda radical do PREC e de 75, nós esquecemos que a democracia serve exatamente para isto. Por isso é que eu acho tão importante manter o Chega dentro do arco democrático. Porque é permitir o descontentamento e permitir que pessoas que têm opiniões que às vezes nos parecem repugnantes, mas que nós consigamos continuar a falar com elas. Eu temo que isso às vezes esteja a perder. E está-se a perder às vezes ao centro, que é aquelas pessoas que são repugnantes. Nem sequer falamos com elas. Não. A democracia não é isso. A democracia não é isso. A democracia é um sistema que permite essas válvulas de escape. E o Chega pode ser entendido como uma válvula de escape que permita ao centro melhorar o seu jogo. E isso parece-me mesmo muito importante. Nós não podemos esquecer. E acho mesmo que as famílias devem deixar de zangar umas com as outras à mesa de Natal, independentemente de quem votam. Só uma nota. Há uma coisa muito importante aqui, e este é o meu ponto de vista, que tem a ver com o trabalho jornalístico que eu fiz. Eu nunca confundi, e tento manter-me assim todos os dias, porque quase todos os dias falo com gente do Chega. Não confundir o aparelho político do Chega, o seu arco de poder, as suas estruturas, com o seu eleitorado. Isso é o maior erro. Eu conheço muita gente do Chega que detesta o discurso de André Ventura sobre os ciganos, por exemplo. Está lá por outras razões. E isto é tudo muito complexo e é tudo muito contraditório. E, portanto, é um partido que foi buscar gente de todas as proveniências. Deixa-me só... Há documentos que, obviamente, quer dizer, para fazer uma arma de arremesso destas, tive que ter acesso a muitos documentos. E há uma coisa que eu vos posso dizer. Uma das classes profissionais que está melhor representada na militância do Chega, e eu sei do que é que estou a falar de militância, de pagantes de cotas, são professores. Professores, desde o ensino primário à academia. Alguns deles com currículos absolutamente brilhantes. Alguns deles com percurso sindical. E alguns deles
vindos da CGTP. E agora? Como é que se responde a isto? Portanto, vamos... aquela coisa que se ouvia muito no início, agora felizmente já não sei, isto é o partido dos taxistas. Não vamos por aí. E foi isso que nos trouxe aqui. Não, de todo. De todo. Peço imensa desculpa, alguém tem que fazer este papel mau. Vai mesmo acabar, está bem? Obrigado a todos. Obrigado a todos.